Vamos ler juntos o Salmo 111 e ver o que nós podemos aprender da palavra de Deus. Lembre-se que para que você conheça a Deus, só tem essa maneira: leitura bíblica. O Espírito Santo do Senhor vai te revelar, segundo a Bíblia, vai te revelar as verdades, vai te fazer lembrar sobre o que Jesus fez, mas baseado no texto bíblico. Então, no Antigo Testamento, você consegue compreender Deus, compreender não, mas você consegue aprender sobre Deus lendo ou vendo como ele se relacionava com as pessoas. Você consegue aprender sobre Deus vendo como ele agiu em cada momento. Então, através dos atos de Deus, você consegue aprender sobre ele. Lembra da pregação dos frutos? Então, o modo de dizer, através dos frutos de Deus, você consegue aprender sobre ele. E esses frutos estão relatados na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, por exemplo, nesse salmo, uma coisa muito interessante é que esse salmo ele tem, no original, 22 linhas. Cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico, é um acróstico. Lembra disso? Você escreve lá Pedro, aí coloca P de pastor, E de elefante, D de qualquer coisa, sabe assim? Lembra quando a gente era criança? Acróstico. Então, a primeira palavra do salmo é aleluia. Não porque o A em português, mas por causa do Aleph do hebraico. Aí a segunda linha vai começar com o Bet, a terceira com o Gimel. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente esse salmo foi escrito para ensinar as crianças sobre quem é Deus. Então, A de amor, B de bondade, C de compaixão, D de dedicação. E aí ele é dividido em 22 linhas. Cada linha começa cada primeira letra de cada linha é uma letra do alfabeto, em ordem. E aí sentava o pai, junto com seu filho, e ele ia contando, em forma de poesia, letra por letra do alfabeto, as bondades de Deus. E assim o filho crescia conhecendo quem é Deus. Então vamos, como crianças, aprender com esse salmo. Salmo 111 diz: Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, tua palavra está lida, eu peço a tua graça, a tua misericórdia, que o teu Santo Espírito fale conosco, que o teu Santo Espírito prepare os nossos corações. Use-me, Senhor, para a glória do teu nome e que a gente possa aprender um pouco mais sobre o Senhor
e a realidade de quem Tu és. Seja exaltado em nosso meio, Pai. Santo Espírito de Deus, sinta-se à vontade. Senhor Jesus, Tu és o Rei soberano, diante de quem nós dizemos santo, santo, santo. Seja exaltado, Jesus. Aleluia. Irmãos, vocês se lembram que lá no Jardim do Éden, no pecado de Adão, Deus, que se relacionava com a humanidade, colocou a humanidade para fora do Éden por conta do descumprimento da palavra dele. Depois, desse dia para frente, Deus começou a se relacionar com poucas pessoas de forma individual. Lembra? Abraão, Moisés, e aí vai. Ao se relacionar com essas pessoas, ele se apresentava ao mundo, mas ele se relacionava com essas pessoas, não com o mundo. Então Moisés mostrou Deus para o mundo. Abraão mostrou Deus para o mundo. E assim sucessivamente. Hoje, nós temos esses relatos escritos na Bíblia. Então a gente também aprende com a experiência dos irmãos. E esse salmo está aqui para nos revelar, não exatamente, mas uma boa parte do caráter do nosso Deus. Vamos verso a verso. Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Onde que eu darei graças? Na reunião da congregação dos justos. Trazendo para os dias de hoje, justos são os que foram justificados em Jesus, os crentes. Onde que os crentes se reúnem? Na igreja. Onde que você vai dar graça? Na igreja. Embora, se você se reunir 2 ou 3 pessoas na sua casa, ali tem uma igreja. Mas começa com 2 ou 3 pessoas, não com uma. Primeira coisa que a gente aprende, não existe cristianismo solitário. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele está se revelando a alguém. Se eu tivesse ficado só com a experiência de Moisés, eu ia conhecer uma parte de Deus. Se eu tivesse ficado só com a experiência de Abraão, eu ia conhecer uma parte de Deus. Então, o que eu preciso fazer? Me relacionar. Então, não existe desigrejado, não existe crente sem igreja. Ah, mas eu não vou à igreja porque eu estou com medo do coronavírus. Então, leve a igreja para sua casa. Obriga o seu marido. Ah, ele chega cansado, ele só dá desculpa, pastor. Obriga ele. Homem, já que a gente não está indo na igreja, então nós vamos fazer um culto aqui em casa. Mas como que faz um culto? Eu vou te falar. Entra na internet, YouTube, digita 2 músicas lá que você gosta, canta as 2 músicas, pega esse negócio chamado Bíblia, mas eu não sei pregar, não precisa pregar. Abre num Salmo ou num Provérbios, lê, fala, Senhor Deus, é em sua homenagem que nós estamos aqui reunidos. Depois você pede para sua filha fazer uma oração, ela vai falar, obrigado, Jesus, pela minha família. Beleza, aí você pede para o seu marido, aí você faz uma oração. Pronto, vocês fizeram um culto ao Senhor. Vocês transformaram a sua casa em uma igreja. Agora, sozinho não dá. Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. 2. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Vamos lá. Grandes são as obras do Senhor, irmãos. Quais obras são estas? A criação. Grandes são as obras do Senhor. Grande é o sol em poder, em tamanho, em energia. Grandes são os oceanos que o Senhor Deus pega na concha da mão. Grande é a extensão do globo terrestre, onde o Senhor Deus põe os pés. Grande é a quantidade de estrelas no céu, estrelas essas cuja Deus chama cada uma pelo nome e as conta. Diz a ciência que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias. Olha que loucura, grãos.
É surreal, não consigo imaginar esse número, não tem esse número. E Deus conta todas as estrelas. Agora, grandes são as suas obras. Nelas, nas obras, meditam todos os que as apreciam. Meditar. O que é meditar? Contemplar. O que é contemplar na tradução em português? Descansar. Por que a gente não medita? Porque a gente não descansa. A gente folga, mas a gente não descansa. Porque descansar não é não trabalhar. Descansar é contemplar. Então, Deus fez tudo e descansou, não é? No sétimo dia. Então, Deus fez tudo, parou, e o texto diz, viu que era bom. Gênesis. Deus fez, viu que era bom. Fez, viu que era bom. No último dia, ele descansou e contemplou a criação. Então, como que você vai meditar nas obras do Senhor se você não tiver tempo para o Senhor? Então a gente se organiza, eu vou tirar férias no próximo verão, aí a gente junta dinheiro e a gente tira férias e vai para a Flórida, beleza, e curte. Mas quantos glória a Deus você deu por causa daquele mar? Porque ele estava lá preparado para você chegar. Ou num dia bonito de outono, por exemplo, você está andando com seu filho na rua, você ensina o seu filho a ver a diferença dos tons, laranja, vermelho, marrom, amarelo, um monte de amarelo, mostarda. Deus que fez, irmão. Mas a gente acostumou com coisas, nós somos filhos mimados, nós acostumamos com coisas boas, rapidinho. E a gente se acostumou com o oxigênio, a gente se acostumou com a água. Mas se a gente passar um dia num lugar de seca, a gente vai voltar valorizando a água. Por isso, é sempre bom mandar os seus filhos para fazerem viagens missionárias. Que os meninos voltam transformados. Porque vão se deparar com uma outra realidade. Então, se você quiser conhecer Deus, o livro de Romanos fala que a criação demonstra a glória de Deus. Então, se você quiser conhecer Deus, olhe para o que Ele fez. Olhe para a criação do Criador. Olhe para a criação, mas contemple, pare. Deixe o celular. Não fala com ninguém. E contempla aquilo e fala, Deus, você é criativo mesmo. Uau! Porque aí você vai poder falar, grandes são as suas obras. Porque aí tem mais coisa, né, irmãos? Ele abriu o mar, ele abriu o ventre de Sara, ele abriu o ventre de Rebeca, ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Aí tem muito mais coisa também. Só que se a gente não conseguir contemplar o que está visível, quanto mais o que é espiritual. Seguimos. 3. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor. Olha isso. Os feitos de Deus manifestam majestade e esplendor. As coisas que Deus fez mostram esplendor, beleza, alta classe. Sabe? Um vestido que ninguém usa, cores que ninguém tem, uma pompa, uma beleza que você não encontra em outro lugar, a não ser na criação. Ele diz, os seus feitos manifestam esplendor e majestade. Por que os feitos dele manifestam majestade? Porque foram feitos por um rei. Os feitos de Deus manifestam esplendor e majestade. E a sua justiça dura para sempre. Opa! Os feitos, as coisas que ele fez. Mas a justiça é quem ele é. Nosso Deus é o justo juiz. E a justiça dele dura para sempre. O que isso quer dizer? Que durante toda a eternidade ele será o justo juiz. O que um juiz faz? Julga. Um juiz condena? Sim. Um juiz absolve? Sim. Um juiz só condena? Não.
Um juiz só absolve? Não. O que um juiz faz? Julga. Deus é juiz. Deus só condena? Não, ele não é esse cara. Mas Deus só absolve? Não, ele não é esse cara. A justiça dele dura para sempre. Quando o Espírito Santo, no futuro de quem escreveu e no nosso passado, né, que fala assim, o Espírito Santo virá, já veio, né? Virá nos revelar 3 coisas. Pecado, justiça e juízo. Por quê? Pecado para eu entender que eu sou pecador, eu estou longe de Deus. Justiça para eu entender que desse jeito como pecador, eu não consigo agradá-lo. Pecado, justiça e juízo. E juízo para eu saber que desse jeito, sem conseguir agradá-lo, eu vou para o inferno. Pecado, justiça e juízo. Aí entra Jesus, justiça de Deus. Então, eu, pecador, não consigo me relacionar com Deus. O Espírito Santo me mostrou isso. Eu corro para Jesus, a justiça de Deus. Que dura quanto tempo? Para sempre. Então, para sempre nós teremos o sangue de Jesus nos purificando. Desde que você entenda a sua realidade e corra para a justiça. Senão, o que vem depois da justiça? Juízo. Então, a justiça do Senhor dura para sempre. Deus não muda. Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento não mudou quando o livro de Mateus começou, Novo Testamento. Deus é o mesmo, irmãos. Aquele Deus lá, esse Deus aqui, tacou fogo em Sodoma. Mas também foi o Deus que alimentou o povo no deserto. Foi o Deus que colocou uma nuvem para que o sol do deserto, o sol quente, não queimasse o povo. Aí você escolhe para qual versão de Deus você vai olhar. Você escolhe para qual versão de Deus, entre aspas, tá? Deus é um só. Para qual versão de Deus com qual versão de Deus você vai se relacionar? Você vai se relacionar com Deus justo juiz? Você vai se relacionar com Deus Pai? É você que escolhe, mediante a justiça. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados e ressurreto para vencer a morte. Sem essa justiça, não tem jeito. Mas não ache que o juiz mudou por causa da justiça. A gente tem que entender isso. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a lidar com Deus como se ele fosse uma pessoa complacente. Ah, não, Deus me conhece, ele sabe que eu sou assim. Ele sabe que você é assim, por isso ele mandou Jesus. Ele não quer que você continue assim. Porque se você continuar assim, você sabendo que ele sabe, você está dando risada dele. Porque ele resolveu o problema para nós, humanidade. Né? Mandou Jesus, ele sabia. Imagina, suponhamos um teatrinho. O primeiro ser humano chegou lá e falou, Deus, não dá para cumprir a sua lei. Então vai todo mundo para o inferno assim. Aí ele falou, eu sei. Por isso eu vou cumprir a lei no seu lugar. Eu vou mandar Jesus, a minha justiça. Agora você, purificado em Jesus, cumpra o que eu quero que você cumpra. Eu não mandei a minha justiça para que você continue no erro. Eu mandei a minha justiça para que você entre e não passe pelo juízo. Eu espero que dê tempo. 4. Ele fez proclamar as suas maravilhas. Na outra versão fala, ele fez memória. Interessante notar que o Senhor fez proclamar as maravilhas dele, ele faz com que o salmista fale, ele fez com que a criação mostrasse a glória dele, e ele fez tudo isso para que nós tivéssemos memória de quem ele é. Você tira a foto hoje para se lembrar de como foi o Natal, né? Então hoje, através das fotos, você se lembra de algumas coisas. Memória. Deus deixou os feitos dele, a Bíblia, o Espírito Santo, a criação, a igreja. Deus deixou os feitos dele para que isso fosse memória de quem ele é. Então, no plano de Deus, era impossível
ou é no presente, impossível você ficar sem dar um glória a Deus a cada minuto. Por quê? Porque você pegou o carro, saiu para dirigir e viu a lua. Deus, glória a Deus pela lua. Aí começa a chover, você fala, nossa Deus, glória a Deus pela chuva que vai limpar. Glória ao Senhor pela chuva, porque vai limpar a atmosfera. E assim sucessivamente, essas coisas são memórias de um Criador. Mas a gente acostumou. Por isso o Salmo está nos ensinando como nós devemos proceder. O Senhor é misericordioso e compassivo, vai estar ensinando quem Ele é. Esse Deus que fez tudo isso, Ele é misericordioso e compassivo. Então, mesmo Ele sendo a justiça dele durando para sempre, Ele é o que? Misericordioso. Nós temos perdão nele. Ele é um Deus perdoador. E Ele é compassivo, Ele entende o seu momento, Ele entende o seu desejo de melhor, Ele entende os seus altos e baixos. O que Deus não quer é que a gente use como desculpa a nossa humanidade. Isso Ele não quer, mas Ele entende. Tanto entende que Ele mandou Jesus. Então perceba, como que um Deus que vai julgar sempre, Ele está sempre julgando, consegue ser misericordioso? A natureza dele é 100%, modo de dizer, a natureza dele é 100% justiça e 100% amor. É que para a gente, amor é ausência de justiça. Porque eu protejo quem eu amo. Deus não protege quem Ele ama, porque Ele é justiça também. Então, se quem Ele ama errou, quem Ele ama vai pagar. Foi assim com Jesus. A gente não entende porque o diabo misturou, o diabo mentiu para a gente sobre o amor. Porque a gente protege. Nosso filho não quer. Não, está muito frio, eu não quero ir para a escola hoje, não sei o quê. Sabe? Aí de novo. Aí agora a gente teve um caso de. Não, outro caso. Um caso que não foi aqui, fictício. Aí a pessoa. Você é responsável pelo aquele ser humano. Aí aquele ser humano chega para você e fala assim: não, eu não quero trabalhar. Eu sou youtuber. Tá bom. Aí você, por amor, fala, bem, deixa ele é youtuber. Mas ele tem 25 anos. Então, o nosso amor substitui a justiça. Quer ser youtuber? Seja youtuber, pagando as contas. Se você tiver 15, tudo bem. Mas se você tiver 25, entende? Não, é porque eu amo, você não entende, Pedro. Eu sofri muito quando eu era criança e eu quero que ele não sofra. Tudo bem, ele vai sofrer muito também, só que ele vai sofrer em áreas diferentes das quais você sofreu. Você sofreu por ausência, ele vai sofrer por fartura. Porque a gente acha que amor é o contrário de justiça. Deus não. A Bíblia diz, Novo Testamento, Deus castiga o filho, quem sabe? Que ama. Por que Deus castiga o filho que ama, irmão? Porque, entre aspas, não existe alguém que Deus não ame. Entre aspas, se ele não ama, não tem o amor dele, não tem a justiça dele. Se você tem o meu amor, eu sou uma pessoa só, eu sou amor e justiça. Se você tem o meu amor, você tem a minha justiça. Por que o Senhor está me justiçando? Porque eu te amo tanto que eu quero que você seja aprovado. Eu te amo tanto que eu quero te formar, um pai falando para o filho. Por que você está fazendo isso comigo? Porque você não me entende, pai. Ele fala, eu não te entendo. Mas eu vou formar um homem e uma mulher. Quando vocês tiverem 21 anos, eu vou entregar para a sociedade um homem e uma mulher. Então eu preciso agir com justiça agora por amor. Porque eu, pai, tenho 50, eu sei o que é ter 20, eu sei o que é ter 16. E eu sei que se você continuar assim com 16, quando você tiver 20, você não vai chegar onde é para você estar. Entende? Então, como servos de Deus, a gente manifesta a glória de Deus para o mundo. Isso não só no que diz respeito a pai e filho, homem, marido e esposa, chefe e funcionário, e assim sucessivamente. 5. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Deus sempre se lembra da sua aliança. Deus deu alimento aos que o temiam. O que Jesus fala lá no Sermão da Montanha? Olha os pássaros, eles comem, o Pai alimenta os pássaros.
Olha as flores, como elas se vestem com as cores mais bonitas. Imagina vocês, Jesus falando, licença. Jesus dizendo, então, eu estou ensinando, você está sentada com seu filho de 5 anos ensinando. Filho, Deus deu alimento ao povo que o temia. Quem teme a Deus, hoje, a igreja. Quando eu digo a igreja, sabem, né? A igreja, o corpo de Cristo no mundo todo. Todo mundo que recebeu Jesus como Salvador. Deus deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Quando que Deus esquece da aliança? Nunca. Quando que Deus vai se esquecer que você um dia aceitou Jesus e se batizou? Salvação se perde ou não se perde? Nunca, irmãos. Deus se lembra. O que Deus vai fazer com a pessoa que se converteu, se batizou, que teme a Deus e que Ele alimenta, baseado no versículo anterior? Olha a minha pergunta. O que Deus vai fazer com essa pessoa que o teme, mas está andando errado? Vai apertar o pino na justiça, por amor, para que ela ande certo e possa herdar. Aí tem um texto, acho que é do apóstolo... É um deles, irmão. Tenha fé aí, é um deles. Que fala assim, na minha leitura de hoje, relaxa que vocês não sofreram ainda até a morte. Eu acho que é Paulo, né? Está se comunicando, e aí ele fala assim, eu sei que vocês estão passando por problemas. Todo ser humano está, irmão. Todo ser humano crente, todos. Ouve isso que eu vou te falar. Todos seres humanos crentes estão em dificuldade. Por quê? Porque nós não somos daqui. Por quê? Porque nosso Deus, o padrão de qualidade dele é muito alto. E se você é crente, você está tentando agradá-lo. Então, todo crente está feliz, alegre, é bem-aventurado. Mas na oração fala, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, me ajuda a morder minha língua quando eu for falar mal de alguém. Senhor Deus, me ajuda a ser grato. Me ajude a dividir o que eu tenho. E, enfim. Então, todo ser humano crente está contra a parede em alguma área da vida. Porque a Bíblia nos confronta. A Bíblia, não a religião. Então, a Bíblia nos confronta. Agora, não existe coisa melhor do que servir esse Deus, porque Ele alimenta os que o temem, porque Ele não esquece das alianças. Deus não Deus é firme. Ele não é volátil no sentido de, sabe assim, passei. Deus é eterno. Ele não está no tempo. Deus não muda. A melhor coisa que tem é você se relacionar com um Deus que não muda. Porque o mesmo amor que você sentiu por Ele no dia da sua conversão, mesmo se você um dia desviar, como o povo diz aí fora, e você voltar, Ele é o mesmo Deus, Ele está no mesmo lugar, com os braços abertos, igual. Isso não é maravilhoso? Quem foi para longe foi a humanidade. Deus está no mesmo lugar. Por isso que, perceba os próximos. 6. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. Falando do povo de Israel, quando Deus deu morada para eles. Seguindo. 7. As obras das suas mãos são fiéis e justas. A gente estava falando aqui das obras de Deus, os seus feitos. Lá no 2, grandes obras fez o Senhor, certo? Agora ele fala o quê? 7. As obras das suas mãos. Olha que bonito isso. Olha que bonito isso. O salmista não está falando das obras de Deus? Não está falando de grandes obras fez o Senhor? E agora ele fala de um tipo de obra específica. Qual? As obras das suas mãos. Deus só fez uma coisa com as mãos, irmão. O que Deus fez com as mãos? O ser humano. A única coisa que Deus fez com as mãos. Por isso o diabo tem raiva de nós. O diabo, um anjo caído, foi feito pelo poder da palavra. A gente não. Deus tocou no barro. E além de tocar no barro, ele ajoelhou e soprou vida no barro. Soprou. Hoje vocês estão usando máscara, porque se uma pessoa tiver o vírus, sai de você o vírus para outra pessoa, não é? Então veio de você.
que Deus soprou na humanidade? A essência dele. Nossa, isso é muito lindo. E aí, quando você respira, toda vez que você solta, você está soltando a essência de Deus. Louvado seja nosso Deus. A única coisa que ele fez com a mão foi a humanidade. E aí ele diz, as obras das suas mãos são fiéis e justas. Então, nós somos fiéis, nós somos justos, mas nós devemos ser conscientemente fiéis e justos. Justo é um atributo que você não consegue sozinho. Você precisa de alguém para te justificar. Esse alguém é Jesus. Fiel ao quê? Fiel a Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus, não fiéis a nós. Por quê? Porque Deus não muda, mas nós mudamos. A roupa que você gosta hoje, você não gostava 2 anos atrás. 2 anos atrás, você gostava de outra roupa. Então, você é uma pessoa que muda. Se você se basear nos seus sentimentos, cada ano você vai ter um Deus diferente. Então, você não pode ser fiel ao que você sente. Ah, essa igreja não está legal, eu vou mudar. Tudo bem, você está sentindo que não está legal, certo? Você mudou para outra igreja, com o tempo ela também não vai ficar legal, porque você está mudando. Então, você tem que crer em algo que não muda. Deus. Se você está reunido em um lugar que está pregando a palavra de Deus, mesmo se você está sentindo que está ruim, fica, porque a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Toda vez que a gente se mover por sentimento, a gente vai quebrar a cara. 7. Todos os seus preceitos merecem confiança. Por que isso aqui? O que é preceito do Senhor na Bíblia? Preceitos são as leis. A lei representa a Bíblia como um todo. Então, a Bíblia, o escrito de Deus, merece confiança. Por quê? 8. Por que o escrito de Deus merece confiança? Porque a Bíblia merece confiança. Estão firmes para sempre. De que ele está falando? Dos preceitos. O que é o preceito? A Bíblia. Estão firmes para sempre. Estabelecidos com fidelidade e retidão. Deus, quando preparou a Bíblia, Pedro, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, homens dirigidos por Deus. Pedro, mas a Bíblia não foi... Quem garante que a Bíblia não foi alterada ao longo do tempo? Deus garante. Porque, irmãos, vamos pensar aqui com a cabecinha, racionalmente. Se você serve um Deus que fez tudo isso que a gente falou e ele não consegue controlar a palavra dele para chegar até a gente pura, ele não é poderoso. Logo, ele não é Deus. Então, faz parte do crer em Deus. Deus é um ser, uma entidade, um ser todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, ele garantiu que a palavra dele saiu da boca do Pedro e chegou até a gente. Porque se você não crê nisso, a gente tem que sentar e conversar sobre a fé. Porque você não pode pegar esse livro e crer... Você pode, mas não é a maneira correta. E crer em alguns capítulos e outros não. Você não pode pegar esse livro e pular os textos difíceis. Porque você está criando uma outra religião, como já fizeram aí. O que a Bíblia diz aqui? Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre. O que é firme? Firme. Firme. A Bíblia está firme. Glória a Deus por isso. Estabelecidos esses preceitos, a Bíblia foi estabelecida com fidelidade e retidão. A Bíblia não muda. Novamente, se eu precisar contextualizar a Bíblia, se eu precisar atualizar a Bíblia para o ano de 2020, quando chegar em 2025, vão precisar mudar de novo. Outro presidente, outro vírus, outra roupa, outra música, outras pautas sociais. Vão surgir outras, irmãos, ou você acha que vai parar aqui? Então, se a gente ficar mudando a Bíblia conforme a cultura muda, nós estamos encaixando Deus na cultura, logo a cultura é o Deus. E Deus, Yahweh, Jeová, Yahvé, o nosso Deus, ele é submisso à cultura. E não. Romanos fala, não vos amoldeis. Não vos amoldeis. Não vos conformeis. Não tome a forma do mundo. Logo, existe Deus e a cultura tem que ser subjugada embaixo de Deus. Então,
eu não preciso abrir esse livro e adequá-lo, tomar cuidado com as palavras que eu vou falar com medo de ferir vocês. Eu tenho que aconselhar vocês para que a vida de vocês esteja preparada para ouvir essas palavras. Porque senão eu estou manipulando a verdade do Pai para agradar homens. E tudo isso está na Bíblia, irmãos, tudo está lá, ó, eles não vão suportar, está escrito, irmãos, está escrito. Ó, Pedro, Deus falando com Pedro, Pedro, vai chegar um dia que o povo da igreja não vai suportar a sã doutrina. A sã doutrina é a Bíblia Sagrada. Sabe o que eles vão fazer, Pedro? Eles vão falar que alguns textos são fakes. E aí eles vão montar uma outra igreja, a igreja dos textos fáceis. E lá eles amontoarão mestres que os ensine conforme eles querem ouvir. Se você colocar o seu filho em uma escola onde o professor fala o que ele quer ouvir, o seu filho vai voltar para casa sendo o melhor jogador de videogame, mas não vai fazer uma conta de matemática. Porque o professor está ensinando para o menino o que o menino quer ouvir. Mas para que serve um mestre? É justamente para falar o que você não quer ouvir. É para isso que serve um mestre. Por que é gostoso fazer terapia e é maravilhoso mesmo? Por que é? Porque a pessoa ouve, irmão, e ouve. Por que não é gostoso fazer terapia com o seu melhor amigo ou com o seu pai? Porque ele vai falar, acorda para a vida que você está fazendo. Entende o que eu estou dizendo? Irmãos, é melhor a gente rever a nossa fé agora, os pontos fundamentais. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Jesus Cristo subiu, deixou o Espírito Santo dele. Esse Espírito Santo, antes de Jesus nascer, ditou os textos sagrados e Jesus usou esses textos sagrados. Jesus, o nosso mestre, usou esses textos sagrados. Esses textos chegaram até nós hoje. Logo, eles são dignos de confiança. Pedro, isso é racional? Não é racional. Não é racional. Isso é fé. Fé é irracional. Eu decido crer nisso que eu estou falando para vocês. Eu decido, é uma decisão. Pedro, mas você já viu os livros lá que li quase todos. Tem texto bíblico que foi inserido pelo homem? Sei quais são. Não muda em nada a nossa fé, não muda nada. São 7... As grandes discussões sobre o texto bíblico, não sei nem porque eu estou falando disso. As grandes discussões sobre os textos bíblicos se resumem a 4 ou 5 textos, 4 ou 5 versos, em todo esse emaranhado de texto aqui. Logo, eu decido crer que isso é verdade para a minha vida. E eu amo esse livro, eu vou dar vida por esse livro. Sabe por quê? Porque muitas pessoas morreram para que a gente tivesse esse livro hoje na mão. Muitas pessoas. Muitas pessoas tentaram mudá-lo, muitas pessoas negociaram, mas hoje a gente tem a Bíblia. Em várias versões, no celular, digital, do jeito que você quiser. Por isso, leia a sua Bíblia. Terminando. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Aí o salmista falou tudo isso, olha o que ele vai falar agora. Santo e temível é o seu nome. Uau, primeira vez que ele fala isso agora. Santo e temível é o seu nome. Aí ele continua, poderia falar aqui, mas ele continua. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, ele está dizendo assim, falei tudo isso para vocês, filhos. Filho, falei tudo isso para você, o que Deus fez. Agora tema. Tema e trema diante dele. Porque o nosso Deus é 100% santo. 100% puro. 100% luz, digno. Como que eu vou me achegar diante dele como eu estou? Aí ele fala assim, tema. Porque, irmãos, se você está com a mão limpa, você está com a mão sem coronavírus, e você pega na maçaneta da porta que tem coronavírus, a sua mão que estava limpa fica suja, e não a porta que estava suja fica limpa. Logo, o sujo suja o limpo. Mas o limpo não limpa o sujo. Entenderam? É como se a sujeira fosse mais forte. Deus é limpo. Eu não vou chegar perto dele sujo. E aí o salmista fala, tema a Deus. Tema, tenha medo de Deus.
Nossa, Pedro, como assim? Porque aí se você tiver medo, você vai falar, eu não consigo. Quando você falar, eu não consigo, Jesus se revela a você. Aí ele fala, você não consegue, mas eu, Jesus, consegui. Vem cá, que eu te levo até a presença de Deus. Se você não temer, você vai entrar na presença de Deus. Tudo isso é figurativo. Tudo isso é para você imaginar na sua cabecinha. Você vai entrar na presença de Deus achando que você merece, achando que você consegue, achando que você pode, porque você teve no culto domingo, logo eu posso. Você quer trocar com Deus, e Deus não trabalha com esse tipo de merecimento. Deus trabalha com uma palavrinha que é o contrário do merecimento. Qual é? Quem sabe? Misericórdia e graça. Então é assim, Senhor Deus, eu não mereço. Louvado seja teu nome, porque o Senhor mandou Jesus. Agora que eu tenho Jesus, o Senhor vai me ouvir. Agora eu posso entrar. E aí tem uma música, não é? Que fala para você entrar, tipo assim, entre com coragem na presença de Deus, porque Jesus te fez justo. Mas você tem que ter essa consciência. Então a pregação, no fundo, perceba o que eu quero fazer. Não é para que você tema e fuja, é para que você tema e reconheça. Senhor, tu és muito grande. Tu és muito puro. Tu és santo. O Senhor está afastado da humanidade. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu trago para o Senhor o sangue de Jesus derramado na cruz. Esse sangue abre portas, irmão. E aí você chega diante de Deus. Aí você louva a Deus pelas maravilhas. Você agradece a Deus pelos feitos dele. E você pede o que você quer pedir. É isso. Porque o nosso Deus alimenta os que o temem. A gente leu, porque o nosso Deus não se esquece das suas alianças. E nós temos uma aliança com Deus. Jesus Cristo, a Santa Ceia do Senhor. Jesus celebrou uma nova aliança. Por isso a gente precisa conhecer essas coisas. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, se você se batizou, você tem uma aliança com Deus. E Deus não se esquece dessa aliança. Quem se esquece, às vezes, somos nós. Terminei agora. O último texto, a última linha é: Ele será louvado para sempre. Deus, o Pai está ensinando o Filho e ele termina dizendo: Ele será louvado para sempre. Aí o filho pergunta: Pai, mas e se eu não louvá-lo? Aí o pai responde: Ele será louvado para sempre. Mas pai, se eu não louvá-lo? O pai responde: Ele será louvado para sempre. O que isso quer dizer? Deus não depende do nosso louvor. Deus não espera o nosso louvor. Irmãos, Deus ele é satisfeito em si mesmo. Mas ele quer uma coisa, ele quer que você participe da glória dele. E onde está a glória dele? No meio do louvor. Então, o louvor está acontecendo e você está aqui. A festa está acontecendo. A glória de Deus está espalhada na humanidade num corpo místico chamado igreja. O louvor está acontecendo. Deus não precisa do Pedro, mas o Pedro precisa de Deus. Então, o que o Pedro faz? Entra no louvor do Senhor. Senhor Deus, me deixa participar aqui. E aí, junto com os anjos, a gente diz: Santo, 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 o que era, o que é e o que há de vir. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um bom domingo, comam a comidinha do Thanksgiving. E, pessoal da internet, tchau, um beijo, bom domingo para vocês.